Bom, bem-vindo a todos aqui no nosso bate-papo sobre licitações. E aqui nós estamos trazendo, né, doutora Jo, com esse know-how todo, esse conhecimento, né, para compartilhar aqui com a gente, para trazer um pouco da prática. Doutora Jo já atuou como procuradora, já atuou como assessora jurídica de CPL durante muito tempo. Fizemos uma ótima parceria junto, né, doutora Jo? Isso aí. E hoje ela compartilhando aqui com a gente esse conhecimento todo para poder enriquecer a nossa prática nas licitações. Bom, doutora Jo, nós tivemos aí, né, com a tão aguardada Lei 14.133, a nova Lei de Licitações, a inclusão maior, que foi da modalidade diálogo competitivo, onde também o gestor ele tem esse contato com o privado, né? Só que de uma forma agora, vamos dizer assim, sacramentada, né? Embasada, ali, amparada pela legislação e com finalidade específica, né? Então o diálogo competitivo ele tem uma característica interessante que são etapas, né, diferentes dentro de um mesmo processo de licitação. Então essa parte anterior que eles colocam na lei ali sabiamente como uma pré-qualificação é onde você vai acolher os interessados em te apresentar soluções ou apresentar critérios, né, para soluções já definidas pela administração para poder se alcançar ali um resultado, a solução em si, né, do problema a ser aplacado pela contratação. Então, nesse momento da pré-qualificação, é um momento em que eu vou receber essas sugestões, que eu vou receber esse privado, com as suas, como se fosse ali o plano de trabalho, né? Normalmente dentro da licitação uma tempestade de ideias novas, de soluções novas. Criatividade, é um momento onde vai ser explorada a criatividade dentro daquele problema. Que às vezes dentro da administração a gente não consegue explorar isso, né, por vários motivos, deficiência de mão de obra, a remuneração muitas vezes, né, incompatível ali com as atribuições, falta de capacitação desse gestor público. Então muitas vezes a gente se vê mesmo necessitando buscar no privado esses recursos que às vezes a administração não consegue desenvolver, né, sozinha, né, não é que não consegue desenvolver por inércia, mas porque realmente ela não consegue desenvolver sozinha, ela precisa desses recursos, ela precisa desse auxílio. Agora, isso acontecendo de uma forma positiva, né, onde o privado ele vai trazer ali, onde você estabelece critérios ali de seleção objetivos, né, onde há ali embora as empresas, né, os interessados que participam dessa fase de pré-qualificação, eles são ouvidos separadamente, né? Diferente do que acontece na consulta pública ali ou no chamamento público, né, que muitas vezes a gente faz antes de uma licitação, a pré-qualificação ela acontece com rodadas individualizadas entre esses interessados, onde a administração ela vai discutir ali aquelas soluções e dentro de uns critérios já pré-estabelecidos ela vai escolher a melhor solução a ser introduzida no instrumento convocatório para a etapa de disputa em si, né? Então, na verdade, eu estou ali colhendo elementos para embasar o meu instrumento convocatório, o meu edital, da disputa em si, que realmente vai contratar ali a empresa. Aqueles que apresentam a solução, né, eles não estão impedidos de participar da fase competitiva de contratação. Isso é importante. Então esse é o grande lance, né, que é o interessante do diálogo competitivo. Esse é o grande lance mesmo, porque a gente vê em situações da administração, fazia coleta de um projeto básico junto às empresas e muitas vezes elas não podiam participar, justamente por ter criado aquilo ali. Agora, com o diálogo, isso facilita bastante, né, Isso facilita bastante, porque ali você vai pegar aquela solução, vai compartilhar, né, com os concorrentes daquela empresa. Então, ali você não quebra a isonomia, você concede o prazo para que ele elabore aquela proposta, né, com base naquela solução. E você pode acatar, né, aquela solução, vamos dizer ali,
integralmente, como também você pode acatar parcialmente. Né? Aquilo dali é o banco de ideias, né, que vai ser alimentado através dessa fase de pré-qualificação e que vai embasar o instrumento. Eu acredito particularmente, por tudo, né, que nós já fizemos ali em termos de contratações, que é uma solução muito interessante. Né? A gente vê aí um receio muito grande do gestor em estar aderindo à nova lei de licitações, né, por causa das questões ali que devem ainda ser regulamentadas, tanto pelo Executivo Federal como pelos estados e municípios. Exatamente. Contudo, eu particularmente defendo a utilização da nova lei. Né? Eu defendo a regulamentação dos pontos específicos e o experimento, porque se não houver o experimento, né, a gente não vai conseguir avançar ali, né, no aparar das arestas, né? Precisa para que a eficácia da lei seja realmente comprovada. E nisso entra a questão dos tribunais de contas, dos tribunais. estados, a própria União, que com essa nova regra, ela vai ter que alterar alguns entendimentos já explícitos e vividos por eles, acompanhando justamente essa velocidade da norma. E o que também ajuda o gestor. Essa segurança jurídica para o gestor é importante, né, Michele? Porque eu acho que não há nenhum temor em você utilizar a nova norma. Não impede, é claro, no caso do órgão público, de utilizar a antiga. Tem 2 anos para isso. Mas vai chegar um momento que você vai ter que utilizar a nova e não vai ter escolha. Né? O ideal é onde eu acho o grande lance aí da nova lei, que eu achei bem bacana, né, a sacada do legislador, foi justamente não colocar um marco, mas deixar esse período de transição. Eu acho que o período de transição ele não deve ser usado com conforto pelo gestor de daqui a 2 anos eu mexo com isso. Pelo contrário, eu acho que tem que aproveitar esse período para tentar experimentos novos. Caso você tenha um insucesso, né, ou caso você não consiga concluir ali com êxito ou esbarre em alguma situação que não tenha sido prevista, no caso de uma regulamentação, eu tenho como retornar para a minha base ali, que eu já domino, que é as regras da 86666. Acho que eu falei um meia a mais aí. Mas, então eu acho que isso que é o interessante, é utilizar esse prazo de 2 anos, esse prazo de transição, como um seguro. Eu tenho ali a nova lei, que eu vou experimentar, que eu vou usar, que eu vou aplicar, que olha, eu tenho um objeto, eu acho que agora a mentalidade tem que ser em cima da solução, do objeto. Né? A partir dali, é uma dica, né? A dica da loira. Eu acho que a partir do seu objeto é que você vai buscar dentro da lei, né, aqueles artigos que vai definir os seus prazos, vai definir os seus critérios de julgamento, que vai definir a sua modalidade, né, que vai definir as suas regras de contrato. E isso tudo, quando você começa a pensar a partir daí, né, da estruturação, a gente tem elementos novos aí também, que é o ETP, né, o plano anual de contratações. Né? Muita gente está se apegando muito aí no Portal Nacional de Compras Públicas. Eu acredito que o Portal Nacional de Compras Públicas ele deve ser referenciado no momento em que ele existir. A partir do momento que ele não existe, se você coloca, né, eu, por exemplo, eu acredito que qualquer órgão de controle teria o bom senso ali em analisar um processo, né? Ele vendo que você utilizou os mesmos parâmetros de publicidade, os mesmos parâmetros de divulgação dentro do que você tem, né? Dentro do seu próprio portal ali do município, do órgão, da entidade, você respeitando todos os parâmetros previstos, e a partir do momento em que o Portal Nacional de Compras Públicas estiver operando, essa licitação, né, esses procedimentos serão devidamente publicados conforme previsto no artigo, né, da Lei 14.133. Então, eu acho que ter esse bom senso, entendeu, doutora Jo? Eu acho que é interessante ter essa ousadia, ter essa iniciativa, né, não ficar só atacando ou comparando, mas eu acho que o grande lance ali do ser humano, né, enquanto pessoa mesmo, é se adaptar.
Exatamente. Se adaptar, se aventurar, e tentar, é tentativa e erro. Só acerta quem tenta, né? Só erra. E fica a dica, né, para a administração pública e também para aqueles que pretendem se aventurar na licitação. É treinamento. Isso é essencial. Você precisa conhecer. A administração pública ela precisa entender que ela precisa capacitar os seus servidores, principalmente aqueles que lidam diretamente com licitação. São profissionais que precisam ser valorizados, precisam ser treinados, capacitados, inclusive para detectar situações anômalas que acontecem. Por exemplo, no fraude de licitação. Todos os servidores não têm o menor conhecimento de como acontece. Digo para vocês que até nisso eu já comecei a estudar. Então, até para fraudar a licitação parece simples. Não é? E existem hoje grandes artimanhas. Então fica a dica aí, realmente, o treinamento, a capacitação. Né? Essa questão da fraude de licitação. Exatamente, agora de forma explícita. Né? Então vamos se capacitar, servidores se capacitem, gestores invistam nos seus profissionais. Eles são o seu maior portfólio. Com certeza. O seu servidor é o seu maior portfólio. Se você trata bem o seu servidor e principalmente se você o capacita, ele será o melhor profissional. Ele te dá esse retorno. Ele vai te dar um retorno que reflete, né, na satisfação da população. Exatamente. Automaticamente. E não é só licitação não, tá, Michele? Todo servidor público tem que ser capacitado, ele tem que ser preparado, ele lida com a população, lida com o público. E quanto melhor entender isso, melhor para o gestor, melhor para a população. Vai ter um atendimento diferenciado. Os licitantes vão ter um tratamento diferenciado porque vão lidar com pessoas que conhecem aquilo que estão fazendo. E vão ter segurança, exatamente, né? Exatamente. A gente tem licitantes, né? Tem licitantes e licitantes. Mas existem situações em que você simplesmente não consegue um fornecedor, né? Às vezes numa compra de valor muito baixo, não querem vender para a administração porque não tem garantia ali, né? O prazo de recebimento, né? Tem que ter atender uma série de critérios, né? A administração enforca ali, né? Com as cláusulas exigências, muitas vezes, entendeu? E às vezes quem trabalha certo, correto, né? E que quer, não consegue, simples assim. Aí também vai, o licitante também precisa se capacitar. Você quer contratar com a administração pública? Busque se informar, busque se capacitar. Treine o seu pessoal, tenho certeza que vocês vão ser muito mais bem-sucedidos. Seja você uma MEI, uma microempresa, uma EPP, uma SA, não importa. Se você tem um pessoal capacitado e preparado, nada te impede. Nada mesmo. Então fica aqui a dica da Loura e a dica da doutora Jo para vocês nesse primeiro momento, esse primeiro insight sobre lei de licitação. A gente vai explorar um pouco mais, tem muita coisa para ser explorada, não é, Michele? Muita coisa mesmo. Muita coisa. Às vezes um artigo dá pra gente fazer assim horas de fala, entendeu? De tão interessante que é, né? Quando chegar a parte de diálogo competitivo. Mais pra frente, né, nesse trabalho que a gente está desenvolvendo, a gente vai começar a trazer para vocês essas soluções de forma mais prática, de forma mais detalhada, de uma forma que você consiga aplicar no seu dia a dia, na sua necessidade ali de rotina, né? Nas rotinas ali vivenciadas, tanto pela empresa ou pelos profissionais de administração, de licitação. Então é essa a nossa fala do dia. A nossa fala do dia, é a nossa missão aqui com vocês. Muito obrigada por vocês estarem participando do início desse trabalho. Espero que tenham gostado. Contamos com vocês no próximo episódio. Isso aí.